Olá pessoal, tudo bem? Professor Valdeci Alves novamente. E conforme prometido no vídeo anterior, hoje resolveremos as 5 questões de matemática básica do ensino fundamental 2, porém questões que já caíram em concursos anteriores. Se vocês gostarem do vídeo, por favor, deem o like de vocês, façam os comentários e inscrevam-se também no meu canal. Eu vou deixar aí para vocês o meu site simples e singelo, que é www.matematicaonline10.webnode.com. Entrem e visitem o meu site. E caso vocês queiram aula particular online de matemática com o professor Valdeci Alves, basta entrarem em contato. Um grande abraço e vamos às resoluções das questões. Fiquem na paz. Olá, prezados alunos e alunas. Iniciaremos a resolução da nossa primeira questão. Vejam que caiu em concurso. A multiplicação 2 elevado a A vezes 5 elevado a B tem como produto o número 400, sendo que A e B são números naturais. A soma de A mais B é igual a letra A, 7, letra B, 6, letra C, 5, letra D, 4 e letra E, 3. Vamos à solução. Vamos decompor o número 400. Então, a primeira dica que eu dou para vocês é decompor o número 400 para que nós possamos igualar a 2 elevado a A vezes 5 elevado a B. 400 dividido por 2, 200. 200 dividido por 2, 100. 100 dividido por 2, 50. 50 dividido por 2, 25. O próximo número primo após o 2 seria o 3, porém 25 não é divisível por 3. Dessa forma, nós pegamos o 5. 25 dividido por 5 dá 5 e 5 por 5 dá 1. Muito bem, eu fiz a decomposição em fatores primos do número 400. Quantas vezes apareceu o 2? 1, 2, 3 e 4. Logo, eu tenho 2 elevado a 4. E quantas vezes apareceu o número 5? 1, 2. Logo, eu tenho o 5 elevado a 2. Ou seja, 400 equivale a 2 elevado a 4 vezes 5 elevado a 2. O 2 elevado a 4 vai dar 16 e o 5 elevado a 2 dá 25. Então, se eu multiplicar 16 vezes 25, eu encontro 400. Vamos agora trabalhar com 2 elevado a A vezes 5 elevado a B, que foi dado aqui na questão. Vejam, 2 elevado a A vezes 5 elevado a B equivale a 400. Logo, eu posso dizer que 2 elevado a A vezes 5 elevado a B equivale a 2 elevado a 4 vezes 5 elevado a 2. O 2 eu vou equiparar com a base 2 desse lado. A base 2 elevada a A equiparada à base 2 elevada a 4 desse lado. Logo, eu descubro que A vale 4. Então, está aqui, A igual a 4. E o 5 elevado a B, eu vou equiparar ao 5 elevado a 2. A base aqui é 5, aqui também é 5. Logo, eu também descubro que B vale 2. Está aqui, B igual a 2. Como o problema pede a soma de A mais B, logo, eu tenho aqui A mais B igual a 4 mais 2, porque A vale 4 e B vale 2. Resultado, 6. Resposta, 6. Temos aqui a letra B. Está resolvida a primeira questão. Se vocês tiverem dúvida, voltem o vídeo quantas vezes forem necessárias. Passemos para a questão de número 2. Questão de número 2 também caiu em concurso. Se para pintar 2/3 de um muro são necessárias 6 latas de tinta, a fração desse número que é pintada com conteúdo de uma lata é, letra A, 1/4, letra B, 1/5, letra C, 1/6, letra D, 1/7 e letra E, 1/9. Vamos para a solução. Podemos fazer uma regra de 3 simples. Vejam, pessoal, a resolução dessa questão ela pode ser feita com uma regra de 3 simples e direta. Vejamos a montagem da regra de 3. Com 6 latas, eu consigo pintar 2/3 desse muro. Com uma lata, que é o que o problema pergunta, qual é a fração desse número que eu posso pintar? Eu não sei. Logo, eu chamarei essa fração de x. Muito bem.
Eu vou dar um exemplo aqui, bem prático e rápido para vocês. Digamos que eu vá a um posto de gasolina, ok? Eu fui a um posto de gasolina. E aí eu vou colocar gasolina, combustível, no meu automóvel. Quando eu vou colocar o combustível, eu tenho duas grandezas envolvidas. A quantidade de combustível e o preço que eu pagarei por esse combustível. São duas grandezas. Vejam, quanto mais combustível eu colocar no meu carro, mais eu vou pagar. E quanto menos combustível eu colocar, menos eu vou pagar. Então a grandeza, a quantidade de combustível e o preço que eu vou pagar são grandezas diretamente proporcionais, porque se uma aumenta, a outra também aumenta. Se uma diminui, a outra também diminui. Então vejam, 6 latas de tintas, eu consigo pintar 2/3 do muro. E uma lata de tinta, eu vou pintar uma fração menor, porque eu tenho menos tinta. Então, é uma regra de 3 simples e direta. Tá? Como que eu resolvo uma regra de 3 simples e direta? Basta multiplicar em x. Multiplicar em x. Isso para a regra de 3 simples e direta. Para a regra de 3 simples, porém inversamente proporcional, é uma outra forma de resolver. Se eu multiplicar em x, não dará certo. Tudo bem? Continuando. 6 vezes x dá 6x. E 1 vezes 2/3 está aqui. 1 vezes 2/3. 1 vezes qualquer número dá sempre o outro número. Por exemplo, 1 vezes 10 é 10, 1 vezes 1000 é 1000, 1 vezes 300 é 300. Então, 1 vezes qualquer número dará o outro número. Okay? Então, eu tenho 6x igual a 2/3. Vejam, o número que multiplica a letra, ele sempre passará para o outro lado dividindo. Olha o sinal de divisão aqui. Então, x será 2/3 dividido por 6. Observem que eu tenho uma fração dividida por um outro número. Esse número pode ser inteiro ou fração, não importa. Então, como que eu faço isso? Fração dividido por outro número. Eu repito a primeira fração e multiplico pelo inverso do segundo número. Como aqui o segundo número é 6 e quando não tem nada embaixo é 1, então ficaria 6 sobre 1. O inverso de 6 sobre 1 é 1 sobre 6. Então fica 2/3 vezes 1/6. Multiplicação entre frações. Basta multiplicar em cima com numerador com numerador e denominador com denominador. Então ficará 2 vezes 1, 2. 3 vezes 6, 18. Eu tenho aqui 2 sobre 18. Aí o aluno vai procurar a resposta aqui e não acha 2 18avos, ou 2 sobre 18. Por quê? Porque, na verdade, em 99,9% das vezes de uma questão que o resultado final é fração, ela virá reduzida, virá sob a sua forma irredutível. O que significa? Ela será simplificada. O que significa simplificar uma fração? Significa obter um número que divida tanto de cima como de baixo ao mesmo tempo. Então, eu tenho aqui 2 sobre 18, eu posso dividir 2 por 2, que dá 1, e 18 por 2, que dá 9. Ou seja, 2 sobre 18 equivale a 1 sobre 9. Significa que se eu dividir o 2 por 18, eu vou encontrar o mesmo resultado do que dividir 1 por 9. São frações equivalentes. Tá? Agora sim, se nós simplificamos a fração, nós vamos obter o resultado. 1 sobre 9 ou 1 nono. Ou seja, com uma lata de tinta, eu consigo pintar a fração de 1 nono desse muro. Resolvida a questão, passemos para a questão de número 3. Questão de número 3. Em uma divisão, o divisor vale 15, o quociente 9 e o resto é o maior possível. Calcule o dividendo. Solução. Dica importante. Em toda e qualquer divisão, o resto maior possível será o divisor menos 1. Pessoal, gravem essa regra. RMP significa resto maior possível, igual ao divisor menos 1. Vamos relembrar alguns detalhes em relação a uma divisão. Lembrando que em uma divisão temos, vejam, o número que está sendo dividido, esse D maiúsculo aqui, é o dividendo. O número pelo qual eu irei dividir é o divisor. O resultado dessa divisão é quociente. E o que sobra nós chamamos de resto. Então, dividendo, divisor, quociente e resto. Qual é a relação entre esses elementos? O dividendo ele é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Apenas
Detalhando um pouco mais em relação ao divisor. Digamos que eu vá dividir um número qualquer por 10, por exemplo. X dividido por 10. Esse x pode ser um número qualquer. Então, x vai ser o dividendo e 10 será o divisor. O maior resto possível que eu posso ter numa divisão será o divisor menos 1. Então, o divisor, no caso, é o 10 do nosso exemplo. 10 menos 1, 9. Então, é o maior resto que eu posso ter. Eu posso ter resto 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e até 0 se a divisão for exata. Mas eu não posso ter quando eu vou dividir um número por 10, por exemplo, eu jamais posso ter um resto igual a 10 ou maior. O maior resto de uma divisão é sempre o divisor menos 1. Memorizem essa dica aqui, essa formulazinha. Vejamos. A questão fala que o divisor vale 15. Está aqui, o divisor vale 15. O quociente, 9. Está aqui, o quociente 9. E o resto é o maior possível. Então, acabamos de aprender que o resto maior possível é o divisor menos 1. Então, é 15 menos 1, então descobrimos que o resto vale 14. Qual é a fórmula para achar o dividendo, que é o que o problema pede? A fórmula para achar o dividendo é divisor vezes o quociente mais o resto. Então, está aqui o divisor, que é 15, vezes o quociente, que é 9, mais o resto, que é 14. Primeiro eu faço a multiplicação, prestem bastante atenção nisso. Primeiro, a multiplicação. Depois, o resultado dessa multiplicação com a soma. 15 vezes 9, 135, mais 14, 149. Resposta, o dividendo vale 149. Prestem bastante atenção nessa questão, ela é simples, mas esse detalhe de que o resto maior possível é o divisor menos 1 faz toda a diferença. Passemos para a questão de número 4. Questão de número 4, também caiu em concurso. Qual é a metade de 2 elevado a 100? Letra A, 2 elevado a 50. Letra B, 1 elevado a 100. Letra C, 2 elevado a 99. Letra D, 1 elevado a 50. E letra E, 100 elevado a 50. Solução. Para que possamos saber a metade de qualquer valor, temos de dividir esse valor por 2. Dessa forma, dividiremos 2 elevado a 100 por 2. Muito bem. Antes de continuarmos a solução da questão, deixa eu ver alguns detalhes com vocês. Por exemplo, se eu pergunto qual é a metade de 10, automaticamente você me responde 5. Se eu pergunto qual é a metade de 8, automaticamente responde 4. Por quê? Porque quando eu pergunto a metade, já está embutido na sua cabeça que basta dividir por 2. Mas muitas vezes, quando a gente dá a resposta, a gente nem pensa que dividiu por 2. A gente acaba dando automaticamente, né? Mas toda vez que a gente deseja saber a metade de um número, temos que dividir por 2. E aqui essa observação é muito importante. Divisão de bases iguais. Vamos fazer uma revisão em potência. Toda vez que eu tenho uma divisão de bases iguais, aqui a base vale A e o expoente vale M de mamãe. E a base embaixo vale A e o expoente vale N de navio. As bases são iguais, A em cima, A embaixo. Então, esse traço aqui de fração significa uma divisão, tá ok? Então, eu tenho a divisão de bases iguais. Eu conservo a base e subtraio os expoentes. Conservo a base e subtraio os expoentes. Então, essa é uma propriedade de potência. Divisão entre bases iguais, conserva-se a base e subtrai-se os expoentes. Como eu quero saber a metade de 2 elevado a 100, eu vou pegar 2 elevado a 100 e vou dividir por quanto? Por 2. Então, está aqui, ó, 2 elevado a 100 dividido por 2. Vamos lembrar que quando o número não está elevado a nada, ele está elevado a 1. Muita gente pensa que é a 0. Não, não é a 0, pessoal. Quando o número não está elevado a nada, está elevado a 1. 2 elevado a 100 dividido agora por 2 elevado a 1. Divisão de bases iguais. A base aqui vale 2, embaixo também vale 2. Conservo a base e subtraio os expoentes. Então fica 2 elevado a 100 menos 1 é igual a 2 elevado a 99. Resposta 2 elevado a 99 é a letra C. Muita gente coloca A ou a B. Tá ok? Então está resolvida a questão de número 4. Passemos para a quinta questão. Quinta questão. Em uma reunião estavam presentes Repetindo, em uma reunião estavam presentes, para cada 2 homens, 5 mulheres. Sabe-se que havia 12 mulheres a mais que homens, concluindo-se que o número total de pessoas nessa reunião era. Então vejam, é uma questão de razão e proporção. Relembrando rapidamente o que é razão. Razão é uma divisão, tá ok? Não vou entrar em maiores detalhes. Razão é uma divisão. E o que é uma proporção? Uma proporção é a igualdade entre 2 ou mais razões equivalentes. Tá? Então vejamos, eu não sei qual é a quantidade de homens dessa reunião.
eu vou chamar de x. Mas também me fala que havia 12 mulheres a mais do que homens. Então, se a quantidade de homens eu chamei de x, de mulheres eu vou chamar de x mais 12. E eles nos dão aqui uma proporção. Significa que para cada 2 homens que eu encontro nesta reunião, eu tenho 5 mulheres. Já percebemos que nesta reunião há mais mulheres do que homens. Vamos montar a razão. Vejam, homem em cima e mulher embaixo. Como homem eu chamei de x, eu vou colocar aqui um x. E como mulher eu chamei de x mais 12, aqui no lugar de m, x mais 12. A proporção diz que para cada 2 homens, eu tenho 5 mulheres. Então eu coloco 2 em cima, porque homem ficou em cima, e 5 embaixo, porque mulher ficou embaixo, porque essa é a proporção dada pela questão. Substituir h por x, vocês já sabem por quê, eu já expliquei, e m por x mais 12, isso igual a 2 quintos. Então tem aqui uma proporção, uma igualdade entre duas razões. Em toda e qualquer proporção, temos um teorema fundamental, que é, em toda e qualquer proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, ou seja, aquela famosa multiplicação em x, a famosa multiplicação em x. Vejam, eu tenho 5 vezes x, que está aqui, igual a 2 vezes x mais 12. Apenas uma observação, notem que eu coloquei x mais 12 entre parênteses. Por quê? Porque muitas vezes o aluno ou a aluna tem o costume de multiplicar somente o 2 pelo x. Esquecem do 12. Na verdade, eu não estou multiplicando 2 vezes x, estou multiplicando 2 vezes x mais 12. Logo, eu tenho que multiplicar esses dois elementos. 5x eu repito aqui, e 2 vezes x, 2x, 2 vezes 12, 24. Então, eu tenho 5x igual a 2x mais 24. Temos aqui uma equação do primeiro grau. Aí tem aquela regra básica. Passo que tem letra para um lado e que não tem para o outro. Ou seja, a incógnita para um lado e o número puro para o outro. Então, eu vou passar, observando sempre a troca de sinais. 2x vou passar para o outro lado. Então, fica 5x menos 2x igual a 24. 5x menos 2x é igual a 3x e tudo isso igual a 24. O número que multiplica a letra, ele passa dividindo para o outro lado. Então, está aqui, ó, 3x igual a 24. O 3 multiplica x, passa dividindo. Então, x é 24 dividido por 3. Logo, x igual a 8. Vejamos, eu chamei homens de x. Então, está aqui, homem de x. Então, a quantidade de homens será igual a 8. E chamei mulheres de x mais 12, porque o problema nos forneceu essa informação. Logo, mulheres será x mais 12, 8 mais 12, 20. Concluo que eu tenho nessa reunião há 8 homens e 20 mulheres. Como quer saber o total de pessoas nessa reunião? Era 28, porque 8 mais 20, 28, resposta letra E. Terminamos aqui a nossa quinta questão. Prezados alunos e alunas, terminamos as 5 questões de Matemática Básica Ensino Fundamental 2. O próximo vídeo nós teremos 5 questões de matemática nível médio. E se vocês quiserem aula particular, basta entrarem em contato no número aqui demonstrado para vocês. E também visitem o meu site. Um grande abraço para vocês. E para que possamos refletir, eu tentei 99 vezes e falhei, mas na 100ª tentativa eu consegui. Nunca desista de seus objetivos, mesmo que esses pareçam impossíveis. A próxima tentativa pode ser a vitoriosa. Albert Einstein.